Glória a Deus. A paz do Senhor da igreja. Amém. Amém. Meus aquele que tem sido considerado abra o seu livro sagrado, o livro de Romanos, o seu capítulo de número 12, e o seu versículo de número 12. Quero externar minha gratidão, poder retornar a esta casa como portador e ministro da palavra de Deus. Também quero agradecer a Deus que junto comigo hoje está meu amigo evangelista Adailton, que saiu lá da cidade de Itaquaquecetuba. Eita glória! E viemos modo debaixo de chuva, mas para glorificar a Deus no ajuntamento dessa casa. Quero agradecer minha pastora Lorete, agradecer ao nosso irmão Diego, também que é contato. E a glória de Deus é essa oportunidade. Meu coração está alegre de estar junto com vocês hoje. Meus irmãos, livro de Romanos, o seu capítulo de número 12, o seu versículo de número 12, vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que o Senhor dê a todos aqui que estão nesta noite, e também aqueles que pela live tivessem manifestado essa palavra, que o Senhor dê a todos os olhos que veem, ouvidos que ouvem, e um coração que compreende essa palavra. Que o Espírito do Senhor glorifique a Deus, venha praticar o que se taca sobre a mente de cada um que vive, habitando debaixo da sua mente e pensando através dos seus pensamentos. Amém, igreja? Meus irmãos, o Senhor seja glorificado por essa oportunidade. Mas certa feita, a pessoa do Santo Inácio, a Machia do Senhor Joshua, por Cristo, por Jesus Cristo, ele sai de território chamado Jerusalém. E território de Jerusalém é conhecido como lugar de paz. Território de Jerusalém é conhecido como lugar de propósito. Onde a história vai dizer que todo aquele que estivesse em território de Jerusalém, eles eram obrigados a ter uma vida de oração, a ter uma vida consagrada, a ter uma vida de propósito, a ter vida de testemunho e vida mortal, segundo a cultura e a tradição judaica diz. A história vai dizer que agora a pessoa de Jesus ele está saindo de territórios de Jerusalém e ele está indo para um lugar chamado Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom é conhecido como o oásis de Israel. Todo aquele que estava em um trabalho forçado em Israel e queria tirar um período de descanso, ele iria para onde? Oásis de Israel. Aonde? Cidade de Tiro e Sidom. Toda pessoa que queria descansar ia para onde? Tiro e Sidom. A história vai dizer que dentro desse cenário, a pessoa de Jesus está saindo de territórios de Jerusalém debaixo de perseguição. Ele está saindo de Jerusalém debaixo de pessoas como maldizentes e praguejadores. Pessoas que, por dentro da palavra, quer deturpar, quer sucumbir, quer desferir, quer machucar a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus. E mesmo debaixo de perseguição, ele está dizendo: eu vou ir descansar. Ele está dizendo: estão me caluniando, mas eu vou descansar. Estão me defamando, mas eu vou descansar. Estão me maldizendo, estão me praguejando, mas eu vou descansar. Estão tentando me perseguir, me machucar, mas eu vou descansar. Você não entendeu? Eles estão dizendo, estão tentando me ridicularizar, me esclarecer, me insultar, me humilhar, me perseguir, oh, aleluia, mas eu vou descansar. Ele está dizendo: eu estou saindo de Jerusalém, que significa lugar de paz. Ele está dizendo: estão tentando roubar de mim a minha paz, mas eu vou descansar. Ele estava dizendo: eu vou sair de Jerusalém, que significa lugar de propósito. Ele estava dizendo: estão tentando tirar eu geograficamente do propósito que eu venho com Deus, mas eu vou
Tem batalhas que você não vai vencer usando a sua hermenêutica, a sua homiléutica, o seu conhecimento, a tua sabedoria, a força dos teus braços. Tem batalha que você vai vencer descansa. Ah, mas estão te provocando, descansa. Mas estão deixando você enraivecido, engrandecido, chateado, odioso, aborrecido, e Deus está dizendo descansa. A batalha que você vai vencer, descansa. E o Senhor está fortemente ministrando a vida de alguém aqui nessa noite, dizendo para alguém aqui, descansa. Você lembra aquela passagem quando Pedro ele vai dizer, lança toda a tua ansiedade a Deus, porque Ele está cuidando de você. Se outrora eu já ministrei sobre esse tema, todo ministrar para fortalecer alguém aqui nessa noite. Mas eu me lembro que um período que eu estive fazendo livre-marcha, o Senhor me trouxe a memória aqui de novo, que o coração, ele bombeia cerca de 5 litros de sangue para todo o corpo. O coração, ele trabalha junto com essas duas bolsas de oxigênio, essas duas bolsas que há chamado pulmão, e tem cerca de 25 centímetros cada bolsa dessa memória. O coração, ele trabalha junto com a traqueia, esôfago, a faringe, a laringe e a artéria. E segundo a história vai dizer que o coração, a ciência da medicina diz que o coração bate cerca de 109 mil vezes, a 110 mil vezes por hora. Mas quando a pessoa está muito ansiosa, está muito inquieta, está muito apreensiva, a mente chama a atenção do coração. E o coração entende que o coração tem que atender aquela necessidade, aquela urgência de alguém que está muito ansioso, que está inquieto, que está apreensivo. Então o coração esquece que ele tem que trabalhar para todo o corpo e passa a trabalhar principalmente. Coisa linda, Pai. Em questão de segundos, o coração trabalha apenas para a mente porque está ansiosa, inquieta, apreensiva. Segundo a medicina, a ciência vai dizer que a pessoa corre o risco de adoecer, ficar doente e ficar enferma. Porque a pessoa pode sofrer sérios sintomas de AVC, de neurisma, de infarto, de derrame, de morte súbita, de cardiomiopatia primária, de miocárdio, até mesmo cãibras nos nervos e articulações. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Se você não quer adoecer, se você não quer ficar acometido pela enfermidade, lance essa ansiedade a Deus. Porque Ele está cuidando de você naquela situação. O Senhor está falando para alguém que é verdade, sim, é fato. É fato que o sistema, aquele que cria um problema, apresenta um problema e aparentemente apresenta a solução. O sistema que quer reduzir a população em 30% da população, usando através da água, do ar e da vacina. O sistema que quer provocar e causar maior número de pessoas levando ao óbito, é verdade. Mas tem pessoas que estão doentes, adoecendo e ficando enfermos por causa da sua ansiedade. Alguns sintomas que você está sofrendo na sua saúde física, na sua estrutura física, não está relacionado à vacina. Não está relacionado a essas pragas do Apocalipse. O que você está sentindo está relacionado à ansiedade. E Deus sabe do que Ele está falando aqui nessa noite. Você anda muito apreensivo, muito inquieto, muito ansioso. E Deus está dizendo, eu estou cuidando de você, quero permanecer cuidando de você. Aleluia. Ansiedade a Bíblia vai dizer então que Jesus ele vai para o oásis de Israel chamado Tiristão. E ele vai fazer
Alguns discípulos estão dizendo: mestre, estou te perseguindo. E ele vai dizer: eu vou descansar. Mestre, estão os pensamentos querendo te apedrejar. E Jesus dizendo: eu sei que eu vou descansar. Pode descansar diante do que você está passando. O Senhor quer que você descanse. Quando ele chega na cidade de Tiro, segundo a história daquele período, vai dizer que a cidade de Tiro, aos olhos dos judeus, aos olhos de Israel, era uma cidade amaldiçoada. Não era uma cidade bem vista pelo povo judeu. Os judeus ou Israel, eles acreditavam que Tiro e Sidom, que habita naquela cidade, nunca teria salvação. Pois Israel e a casa judeia acredita que salvação veio apenas para Israel. Mas Tiro e Sidom não. Mas tem uma mulher cananeia. Tem uma mulher circunvista que habita em uma terra que não é bem vista pela igreja. Habita em uma cidade onde os sonhos da igreja diz: lá nunca verá salvação. Existe uma mulher, existe uma mãe, que ela tem dentro da sua casa uma filha endemoniada, igreja. Você consegue entender isso? E ela sabe que, segundo a história que chega até ela, a notícia que chega até ela, a sua casa não tem salvação. Aquela mulher começa a chorar e dentro do choro gera uma expectação. Por quê? Imagina comigo ela dizendo: Deus, não foi eu que escolhi a minha origem. Eu não pedi para nascer nessa nação. Mas ainda que alguém diga que a minha casa não tem salvação, eu tenho esperança que o Senhor vai entrar. E ainda que o Senhor não entrar na minha casa, o Senhor vai passar por perto dela. O Senhor vai entrar nessa cidade onde a igreja não entra. Eu tenho esperança que o filho de Davi há de entrar nesse ambiente. Você não vai estar na esperança que uma mulher tem, que a probabilidade é zero de um homem judeu entrar naquela cidade. Você está entendendo essa mensagem? A probabilidade era zero de um homem judeu entrar naquela cidade. Para piorar, a probabilidade era zero os judeus falar com uma mulher daquela cidade. E ainda que isso acontecesse, ela já sabia dentro dela: se eu falar com os judeus, ele vai me insultar, vai me ofender, vai me chamar de cachorro. Prova disso, ele vai dizer: não é lícito eu tomar o pão dos filhos e deitar os cachorros. Mas aquela mulher tem uma esperança, mesmo sabendo que os judeus não falam com a mulher da sua origem. Ela está dizendo: olha, eu tenho esperança. Ainda que Deus fique em silêncio, ainda que Deus fique calado, ainda que Deus não me responda, eu tenho esperança. Eu ainda tenho esperança, ainda que os judeus me rejeitem humanamente e me trate eu como uma pessoa impura, imunda, como um cachorro, eu ainda tenho esperança. A história vai dizer que a esperança dessa mulher, ela é translatada em uma semente chamada fé. Aonde um homem judeu chamado Jesus ou Cristo, ele vai olhar para essa mulher e vai dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi nessa. Olha a esperança aqui para a pessoa. Essa palavra hoje quer reacender a sua esperança. Sabe por quê? Porque talvez aonde você habita, se você trazer a sua memória alguém da sua casa, alguém que representa o teu ciclo familiar, a tua estrutura familiar, você da tua casa, ameaça a tua casa. E dependendo da condição, o comportamento dessa pessoa que às vezes parece piorar, parece que a notícia que chega até você é: não tem mais salvação.
Aqui Deus fala com você, mas lá na cidade de Tiro e Sidom, os judeus não falavam com aquela mulher, e ela teve esperança. Aqui Deus não te rejeita porque o seu coração é quebrantado e convicto. Se Deus te ama, te expressará. Mas lá naquela cidade, os judeus rejeitavam aquela mulher, mas ela tinha esperança. Então pega o contexto, a história daquela mulher, e mesmo diante daquilo ela tinha esperança. Por que você está perdendo a sua esperança? Se para ela teve jeito, por que para você não vai ter? Consegue entender essa história? Alguém aqui só vai conseguir entender a dimensão dessa palavra se você entrar para essa história e se mover nessa história. Você vai entender o que Deus está falando com você. Você consegue pegar o resumo dessa história? Aonde dentro dessa história ela vai para o culto, aonde só tem judeus, aonde acompanhado com ele tem um primo dele chamado João. Por isso que está registrado no Evangelho de João. Se você conhecer a cultura, a história vai dizer que algumas cidades, se um judeu se nasce, e aquele que tem poder político, jurídico, religioso, poder judaísta, soubesse que você, sendo judeu, entrou naquela cidade, ou falou com alguém naquela cidade, você seria disciplinado. Você correria o risco de ser excluído, de ser expulso da cidade por um período de 40 dias. Alguns discípulos de Jesus disseram: não entrar com ele. E alguém diz: olha, eu não tinha, porque tu não vai entrar na cidade de Tiro e Sidom. E algum deles, conhecendo a cultura, eles vão dizer: porque se nós entramos nessa cidade, como é que vão nos ver? O que é que vão achar de nós? O que é que vão pensar de nós? E o que é que vão falar de nós? João olha para Jesus e vai dizer assim: olha, se eles veem a forma que serão vistos, ou que vão falar deles, João vai olhar para a pessoa de Jesus e vai dizer: eu quero entrar junto contigo. Eu não quero perder essa oportunidade de presenciar, vivenciar e testemunhar esse milagre na cidade de Tiro e Sidom. Homem, um homem corajoso chamado João. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre haverá alguém que parece que vai ter vergonha de falar com você. Sempre vai existir alguém que parece que vai ter vergonha de ser visto com você, de até mesmo falar com você, conversar com você.
Eu louvo a Deus porque nessa noite ainda existe alguns Joãos aqui. Que significa a revelação da palavra. Alguns Joãos que andam com você, fala com você, congrega com você, conversa com você, tem amizade com você, e não se preocupa o que é que vão falar deles. Eu ainda louvo porque existe Joãos aqui. Essa mulher está dentro de um ambiente, mas ela tem uma esperança. E ela sabe que a palavra que saiu, ela sabe que quando ela retomar a casa, ela tem esperança que aquela palavra irá produzir libertação na vida da sua família. Alguém ainda tem essa esperança? Essa esperança que quando você saiu lá de Jerusalém, isso não traz paz, porque parece que você perdeu a sua paz lá no seu ambiente. Alguém ainda tem essa esperança que quando você entra nesse área, e daqui você é ministrado por uma palavra que foi liberada de libertação, e você sai daqui com toda a esperança dizendo: quando entrar na minha casa, eu sei que Deus libertará a minha casa. Será que essa esperança pode reacender aqui nessa casa? Aleluia! Mentira, Jeremias, ele vai dizer, é conhecido como profeta chorando. E ele vai dizer assim: quando eu me lembro da aflição, a minha alma, quando eu me lembro da aflição, do pranto, do choro, da lamentação do abismo, ele vai dizer: a minha alma está baixa. Aí ele vai dizer assim: mas eu quero trazer a minha memória, o que pode me trazer esse. Quando ele diz: quando eu me lembro da aflição, do pranto, do choro, da lamentação, do abismo, do véu, e ele vai dizer: minha alma se abate. Ele estava dizendo: lembrar do passado é sofrer duas vezes. Lembrar do que me feriu, do que me machucou, do que me magoou, do que me lesou e me defraudou, é eu sofrendo duas vezes. Aí ele vai dizer com a alma dele: de vez eu lembrar daquilo que me faz eu sofrer duas vezes, eu vou nascer a minha memória, porque ainda pode me nascer esperança. O próprio Jó, ele vai profetizar essa palavra. Em detalhe, o ele ainda vai dizer ainda, o próprio Jó ele vai dizer assim: eu pensei que o meu Redentor vive. Aleluia! E você se levantará sobre essa terra. Aleluia! E desenganando ele pela medicina, pela ciência, ele vai dizer assim: em minha carne ou em meu corpo eu serei curado. Aleluia! Em minha pele eu serei restituído. E eu verei em vida Deus me justificar. Aleluia! Você consegue entender o que é esperança? Um homem tomado pela doença mais maligna daquela época, ainda conhecido como úlcera cancerígena. Um homem onde o câncer já havia deponificado e levado ele a uma decomposição do lado de dentro, no osso, no nervo, na carne, na pele. E descrevado ele pela melhor medicina e a melhor ciência daquela época. Ele vai dizer: eu ainda tenho esperança. Aleluia! Ele vai olhar e vai dizer: famílias não acreditam mais em mim, parentes não acreditam mais em mim, amigos conhecidos não acreditam em mim, e mesmo a medicina, a ciência acredita em mim, mas eu tenho a esperança que o meu Redentor vive. Aleluia! E por certo se levantará sobre essa terra, e agora desenganado por tudo e por todos, dentro da sua esperança, ele vai abrir a porta e vai profetizar dizendo: na minha carne, no meu corpo,
resgatar. É isso, a cultura protestante dizer que deve te resgatar seu parente mais próximo ou seu parente mais distante. Ele olha o cenário. Quem é que vai resgatar? Quem é que vai ajudar? Quem é que vai socorrer? A probabilidade é zero de ele ter esperança. Que alguém próximo, distante, o resgatasse ou o tirasse da situação que ele está. Pegue comigo esse. Entenda comigo essa mensagem. Os irmãos e as irmãs do próprio sangue atravessam a rua e se unem como aqueles que são como nômades que não têm onde habitar. E fica caçoando, zombando, debochando, fazendo picuinhas, ligado, dando nome pejorativo, um apelido. E só olha para dizer quem é que vai me resgatar. Alguém dentro do sistema, um local onde a vida começa a dizer: cadê seus amigos próximos, íntimos e chegados que ficam te acusando, te julgando, apontando, apedrejando, criticando, colocando defeito? E alguém vai dizer: cadê a sua esperança? Cadê seus filhos e suas filhas que foram soterrados, entulhados e não sobreviveram? E ele vai erguer a cabeça e vai dizer: olha, eu tenho esperança, o meu redentor. Aleluia! Ele. Glória! Quando todos estão acreditando em mim, quando todos querem provocar e causar em mim uma desesperança, querer deixar eu descrente, desesperançoso, ou querer tornar eu um homem incrédulo, eu ainda tenho esperança que o meu coronel, aquele que me resgata, ele vai me achar. Isso achei legal a forma que o Diego falou aqui. A forma dele, eu não dependo de vós, eu dependo do meu Senhor. Se a nossa esperança não estiver firmada e enraizada nele, foi Cristo. Então, dentro dessa mensagem, a Bíblia vai dizer: alegrai-vos em esperança, sede paciente na tribulação, perseverai-vos na oração. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele entra dentro da cidade de Jericó, a Bíblia vai dizer que tem um homem de pequena estatura, chefe dos publicanos por nome diz aqui. Ele procura ver quem é a pessoa de Jesus, mas ele tem dificuldade. As duas dificuldades: a primeira, ele é pequeno, de baixa estatura. A segunda dificuldade dele é que se ele se aproxima daquela multidão, os judeus eticamente puros poderiam apedrejar aquele homem, porque os judeus não aceitavam ele, porque os judeus tinham ele como um ladrão, pecador, traidor. Mas aquele homem tem uma esperança de ainda ver quem é Jesus. E o que é que aquele homem faz, né, pastor? Ele vai subir uma figueira brava, pega isso, entra nessa história. E figueira brava é uma árvore toda cheia de espinheiros. E não bastão os espinhos dessa árvore. Essa árvore, ela dilata-se dessa árvore um líquido aromático que queima. É uma espécie como se fosse um ácido que sai dessa árvore. Imagina comigo a dificuldade que esse homem tem para subir essa fogueira. Enquanto ele tem esperança de ver Jesus, toda vez que ele agarra na árvore, ele se prega, ele se corta, ele se machuca, mas ele tem esperança de ver Jesus. Você entendeu agora? Ele está subindo, ele está dizendo: Deus está ferindo, está machucando, está doendo, mas eu ainda tenho esperança. O livro aromático, uma espécie de aço que queima, ele está dizendo: Deus, grande aprovação que eu estou sendo agora aprovado, mas ainda tenho esperança. Aleluia! Alguém no cenário vai dizer: vale a pena considerar se machucar para ver quem é Jesus. E ele, quando sobe o seu comportamento, a sua atitude dizendo: eu não desisto, eu não paro,
vai pegar para Natanael e vai dizer assim, lembra do profeta que Moisés disse? E Natanael vai dizer assim. E Felipe vai dizer, ele está aqui. E Natanael vai dizer assim, diga para mim antes de terminar seu sermão, sua pregação, sua ministração, o seu evangelismo. Diga para mim, de onde é que ele vem? Felipe vai dizer, ele vem de Nazaré. E Nazaré, pastor, naquela época, agora cresceu bastante. Eu estou gostando de estudar, porque isso é o que está me fortalecendo. E recentemente eu estou procurando estudar arquitetura. E o gostoso da região geográfica é que naquele período a cidade de Nazaré tinha apenas 900 metros. Quantos metros? Era uma cidade pequena. Era um pequeno condomínio. Segundo a história vai dizer que a cidade de Nazaré tinha no máximo 200 habitantes. Ou seja, todo mundo se conhecia. Alguém já foi para essas cidades do interior? Ela é tão pequena que todo mundo se conhece. É assim? Sim. Era a cidade de Nazaré. Pensa comigo agora uma mulher por nome de Aninga, provada pelo calor do fogo do dia. Ela vem de origem pobre, mas ela é noiva de um homem de origem de Davi, da casa de Davi, por nome de Jesus. No período que ela está noiva, a história vai dizer que ela cheira o vinho, porque o Espírito de Deus se manifestou sobre ela. A história começa a correr numa cidade pequena, porque todo mundo se conhece. E agora a história vai dizer que há uma possibilidade de que Maria está grávida de um soldado romano por nome de Brunella. E esse boato chega até o ouvido de quem? José, o noivo. E por esse motivo, secretamente, ele pensa em abandonar a sua noiva. Mas o anjo Gabriel convence ele, diz: fica, aceita, casa, assume, porque isso é obra do meu Espírito. Aleluia! Só que naquela história todo mundo conhece. Aonde Jesus anda, vai dizer onde é Nazaré. Então é aquele ao qual a mulher foi tomada por um soldado romano por nome de Brunella, engravidou e saiu mentindo, mexendo com a fé, fez a religião, dizendo que engravidou no Espírito de Deus. Quando Natanael ouve dizer que Nazaré, ele vai dizer alguma coisa boa, presta de lá. Eita Deus! Felipe, ele vai olhar para Natanael e vai dizer: faz isso. Eu não vou terminar minha pregação, porque querendo que eu use o meu negócio, eu não vou te conhecer. Mas faz assim, eu vou te convidar, venha, veja e conheça. Natanael, ele aceita o convite, ele vai. E pela cidade de Canaã, está tendo um grande culto. E quando Natanael passa pela porta da cidade, Jesus ele grita e vai dizer: Natanael, Natanael, eu te vi debaixo de uma figueira. Você lembra do tema? E Jesus debaixo de uma figueira, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Olhar. Então Jesus só vai dizer: Natanael, Natanael, eu conheço a tua história. Quando Herodes mandou matar toda criança mais 2 anos de idade, a espada sendo varão, a sua mãe e seu pai pegou no céu, Natanael, e fugiu para fora da cidade. E quando o óleo de água acabou, o pão acabou, a sua mãe deixou você debaixo de uma figueira. Porque os 3 anos que a figueira produz pertence à terra, mas o 4º ano que o fruto da figueira produz pertence a Deus. É a oferta de Deus, é a promessa de Deus, é o propósito de Deus. É o te vi debaixo de uma figueira, papai. Aleluia. Quando eu mandei papai disseram que você não iria sobreviver à espada de Roma. Quando eu mandei papai disse que você não iria sobreviver aos reis de água e a porta de pão. Mamãe e papai
Então eu sei que você soubesse, mamãe e papai tendo uma esperança sobre você. Aleluia. Naquela época você iria morrer a espada, ou você iria morrer por falta de água e de pão. Mamãe e papai colocou debaixo da figueira, porque eles tinham uma esperança em você. Aleluia. Alguém entende que você é uma esperança dos seus pais aqui hoje? Você consegue compreender que você só sobreviveu? Você não desceu a sepultura, porque você foi esperança dos seus pais depositada debaixo de uma figueira. Alguém está entendendo isso? Você só sobreviveu porque alguém depositou você debaixo de uma figueira e disse: Deus é sua promessa, é meu propósito, não deixe. Aleluia. Os nossos pais tiveram esperança em Deus, que nós iríamos sobreviver, e é por isso que você está aqui. E vou terminar essa mensagem. Ele olha e chama ele pelo seu nome, chama ele pelo seu nome. Ele vai dizer: Zaqueu. Aleluia. E Zaqueu no hebraico significa justo. Meu Pai. Ele estava em cima dizendo uma espécie, todos me chamam de traidor, de pecador, de ladrão, e ele olha e vai dizer: mas tu é justo. Aleluia. Mas cresce todos me liberta a mão e não entende que o cargo que eu exerço hoje como chefe dos publicanos foi porque eu me especializei na área da contabilidade de administração. O cargo que eu exerço hoje é método daquilo que eu estudei para ser. Aleluia. Eu não tenho culpa que Roma nem os tributos. E por causa disso eles dizem que eu sou ladrão, sou traidor, sou pecador. E o pai, o filho, olha e dispensa, porque hoje é meu de justificar. Se alguém levantou uma calúnia contra o seu ministério, está chegando o dia, o pai vai te justificar. Se alguém saiu te derrubando, te maldizendo, te praguejando, está chegando o dia, o pai vai te justificar. Alguém crê que ele ainda vai ser isso? Agora, termina aqui. Que esperança alguém entende que ele vai entrar na casa? Sendo ele chefe dos publicanos, sendo ele mal visto, rejeitado pela igreja naquela época. Mas a Bíblia vai dizer: Jesus orou, chamou pelo nome e disse: desce depressa. E a Bíblia vai dizer: e ele desceu com alegria. Ele desceu com alegria. Por isso que a Bíblia vai dizer: alegrai-vos na minha esperança. Aleluia. Ele desce com alegria. Seu autor vai dizer: Jesus vai permitir que eu seja envergonhado publicamente. Por isso que ele está mandando eu descer publicamente, mas ele vai descer com alegria, porque ele sabe que aquele que vê, que ouve, que responde, iria justificar ele publicamente. Alegres. Alegre o seu coração. O Pai está dizendo: eu vou te honrar, te exaltar, te levantar, te abençoar, eu vou te justificar. Se alegra. E quando ele desce, a pastora começa, pai, Deus vai dizer: Jeremias, desce a casa. Jeremias está em responsáveis. Casa do oleiro fica lá na porta dos futuros, aonde o próprio Jó desce lá no ecoponto, na porta do lixão, e ele pega um carro de barro para ele coçar as suas feridas. A história vai dizer que quando Jeremias está descendo a viela que ele está pegando percurso, ele vê um monte de vasos quebrados que representavam Israel. E toda vez que Jeremias vê um vaso quebrado no meio do caminho, dentro dele, sendo ele profeta, ele está dizendo: Jerusalém não tem mais você. Não há mais restauração sobre Israel. O povo judeu nunca mais será restituído. E Deus dizendo: desce
Eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Aleluia. Mas enquanto ele está indo, ele vê algo que é improvável de ser restaurado. E quando ele desce lá na casa do oleiro, é o ponto que Deus fez hoje, que joga lá tudo aquilo que não tem mais utilidade alguma, significado algum, ou valor algum. É lá que Deus projetia lá. E quando ele desce, ele vai ver na mão de um oleiro um vaso sendo trabalhado. Quantas vezes Deus mandou você descer, você viu o cenário, você viu a promessa, Deus te revelou, mas aos seus olhos você viu esse vaso quebrando, e você dizendo: eu disse que nem na mão do oleiro tinha jeito. Na verdade, quantas vezes você mesmo questionou, indagou, desabafou e murmurou, dizendo: nem mesmo na mão de Deus tem jeito. Verdade. Quando o vaso se quebra, ainda está na mão do oleiro. E segundo a história mais profunda, vai dizer que Jeremias dentro dele, quando ele vai dizer assim: aguardei em silêncio pela salvação do Senhor, ele estava dizendo: eu estou cansado de pregar para reis, profetas e para toda essa nação. Eu vou ficar em silêncio. Meu Deus. Eu estou cansado de pregar arrependimento, regeneração, conversão, salvação. Eu vou ficar em silêncio. Quando Jeremias vê o vaso quebrando a mão, ele vai dizer: eu disse que era melhor ficar em silêncio. Eu disse que esse cara não tinha mais jeito. Nem na mão do oleiro tem conselho, nem na mão do oleiro é restaurado. Mas você, quando a casa do oleiro começa a dizer: olha de novo, Jeremias. E quando a voz for, é porque ele já está de cabeça baixa, de olho fechado com as suas alimentações. E quem sabe ele dizendo: perdi anos no meu ministério, pregando salvação, restauração, restituição, conserto para algo que não tinha mais jeito. E a voz do oleiro foi e vai dizer: olha. E quando ele olha, o Senhor faz um vaso quebrado, e ele faz dele um vaso novo. Deus está convidando você a descer, sair de regiões altas, sair da sua zona de conforto e descer para regiões baixas, aonde Deus vai revelar a você o que ele há de fazer. Algo extraordinário vai acontecer hoje na casa desse oleiro. Deus está dizendo que está quebrado, rachado, não tem mais jeito, mas ainda está na mão do oleiro. Erga a cabeça e veja o que Deus ainda hoje vai fazer pelo poder da sua palavra. Se você usar a cabeça hoje, o que está descendo em regiões baixas, ainda consequente triste, palma batida. Algo hoje vai acontecer. Vocês veem que isso não é sensacionalista. Entendem isso? Você vê que isso não é um jovem pregador querendo mexer com a tua emoção. É um jovem pregador que ainda tem a voz de Deus e que ainda prega com excelência, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor vai provocar um milagre aqui nesse lugar. Ah, pastor, o Senhor vai. Há uma restauração de Deus aqui nesse lugar. E eu acredito que Deus está falando: pastor, o que é esse monte põe sobre os seus pés? Seja paciente nessa tribulação. E Deus soprou o vento sobre toda a terra e as águas saquetaram. Deus está dizendo: aquieta-te, acalma, tenha paciência. Essa dor, essa provação vai passar. Irmão de Deus, dá outro. Termine
Mas se Deus me der, ela estava dizendo: o milagre será meu. Mas agora, Glória. Coisa linda. Deus só concedeu para Ana o pedido que ela fez, porque ela mudou a oração. A causa era a mesma, mas ela só mudou a oração. Existem coisas que Deus não vai te dar, porque Deus conhece o coração. E tem coisas que se Deus dá, você corre o risco de ficar prepotente, arrogante, orgulhoso, soberbo, alta confiança. É verdade. Tem coisas que se Deus der, Deus sabe que você vai ser tão exibido, mas tão exibido, ao ponto de querer esfregar na cara de algumas meninas. Mas se hoje você perseverar em oração e mudar a sua oração e dizer: Deus, se o Senhor me der, o milagre é meu, mas agora é sua. Aleluia! Se você mudar hoje a sua oração e dizer assim: Deus, se o Senhor me der, eu prometo ao Senhor que arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso, personalidade forte, eu não serei, porque eu sei que os exaltados se for a parte, mas os humilhados Senhor exalta. Pois ele vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra humilde não vem da origem pobreza ou da origem simples, não interessa. A palavra humilde está dizendo alguém que tem, mas é alguém que não é soberbo. Alguém que tem, mas não é alguém que se exalta, não é alguém que é prepotente, não é alguém que é arrogante. E Deus está dizendo: quando eu ver humildade em você, eu te darei essa benção. Aleluia! Glória! Então mude hoje a sua oração aqui nesta noite. Aleluia. Convença a Deus que o que Ele vai te dar um milagre será seu, mas é o nome do Pai que será glorificado. Oh, glória! Você hoje tem a condição de falar com Deus e dizer: Deus, eu orei de forma errada, meu coração não estava limpo, meu coração não estava puro, eu ainda tinha alguns problemas que tinha que tratar na minha alma, algumas enfermidades na minha alma, mas hoje eu me purifico de tudo aquilo que não provém de ti. Me dá, Senhor, e o seu nome vai ser glorificado. Você aplauda a Deus. Aleluia! Essa palavra, medite nessa palavra, em nome do Pai seja glorificado. Aleluia! Agradeço essa oportunidade. Cadê o pastor? Cadê o meu varão aqui? Toma aqui. Agradeço, meu amigo.